Olá, me chamo Emily França da Silva e hoje eu venho falar um pouco sobre a sociologia e Durkheim. Bom, vamos lá comigo nessa. Para Durkheim, o objetivo da sociologia era o fato social. Sim, isso mesmo. Ou seja, significa que para Durkheim, a sociologia estudava os comportamentos dentro de uma sociedade, como a forma de agir, as leis, as regras, os costumes e etc. Tudo em um todo dentro de uma sociedade, tudo aquilo que influencia outras pessoas. E como eu falei anteriormente, o fato social é tudo aquilo que envolve a sociedade em um todo. E dentro desse fato social tem três características muito importantes, que é muito importante a gente falar aqui sobre elas, que é a primeira, é a coletividade, que era exigida você a seguir uma regra, a seguir uma lei. Ou seja, se desse uma lei para você seguir, você tinha que seguir ela, independente de qualquer coisa, se você quisesse ou não, você era obrigado a seguir aquela lei. Segundo Durkheim, você não podia errar, fracassar, você tinha que seguir aquela lei. De acordo com o que foi lhe dado, você tinha que seguir exatamente como a lei foi dada. E também tem a exterioridade, que não envolve indivíduos, pois ela existe muito antes mesmo da gente nascer, ela já existia entre nós. E também tem a generalidade, né? Generalidade que era o compartilhamento de comportamentos entre pessoas em um grupo social. Segundo Durkheim, para analisar um fato social era preciso que ele fosse tratado como uma coisa, ou seja, de forma objetiva e sem opiniões pessoais. Ele também relata sobre afastar-se das prenações, que é a mesma coisa de afastar-se do preconceito e tratar, né, o fato, ou melhor, estudar ou analisar o fato de uma forma científica. E depois de toda a análise, de todo o processo, é possível saber, né, o que é uma sociedade normal e patológica, dependendo muito do contexto de cada grupo social. Agora eu vou falar sobre a solidariedade e as transformações sociais, segundo Emile Durkheim. Durkheim ele classificou a sociedade em dois tipos, que foi a sociedade simples, que também pode ser chamada de sociedade tradicional, e a sociedade complexa, que também é conhecida como moderna, que é a qual nós vivemos hoje. Na sociedade simples, as pessoas elas costumavam ter modos de vida muito parecidas. Então, com isso, elas compartilhavam as mesmas crenças, os mesmos valores, os mesmos princípios e até mesmo opiniões ou opiniões semelhantes entre si. Então, elas eram muito coesas. Então, existia essa alta coesão social. Então, assim, o que é uma coesão social, né? Uma coesão social é a capacidade de uma sociedade se manter unida e organizada. Então, assim, o que se entende como coesão? As pessoas, eram muito parecidas, então elas tinham os mesmos costumes, as mesmas ideias, as mesmas opiniões, as mesmas críticas. Então, assim, elas eram muito parecidas mesmo entre si. Agora, já na sociedade complexa, acontece tudo ao contrário. As pessoas elas possuem profissões diferentes, estilos de vida diferentes, opiniões diferentes, críticas diferentes e desempenham uma função na sociedade diferente mesmo entre si. Então, com isso, existe um grau muito maior de diferenciação do que de coesão social. Então, com isso,
essa diferenciação se trouxe também a diferenciação entre a divisão do trabalho. Então, assim, o trabalho também é bem mais dividido entre si. Então, a partir dessa diferença, Durkheim ele criou os conceitos de solidariedade. Então, ele dividiu também em solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Então, assim, na solidariedade mecânica, que é característica da sociedade simples, a solidariedade mecânica, ela acontece porque as pessoas são muito parecidas entre si, como eu já falei. Elas compartilham os mesmos valores, os mesmos costumes, e existe um forte sentimento de pertencimento ao grupo. Nesse tipo de sociedade, a coesão social acontece pela semelhança. Assim, já que ela acontece por essa semelhança, se torna algo bem mecânico mesmo, algo bem, como podemos dizer, automático. Elas têm a capacidade de ser unidas, na forma de dizer, unidas não por serem unidas porque se gostam, mas porque se toleram. Então, assim, as pessoas, elas começam a se tolerar porque elas têm opiniões bem parecidas mesmo. Então, opiniões, costumes, então elas são muito parecidas. Então, se tem essa solidariedade mecânica, por serem bem parecidas mesmo. Já a solidariedade orgânica, ela é característica da sociedade moderna. E, nesse caso, a união dessas pessoas não acontece porque elas são parecidas entre si, mas porque elas necessitam uma da outra, então elas dependem uma da outra. E eu trouxe um exemplo que é uma rede de supermercado. Então, assim, para uma rede de supermercado funcionar, ela necessita de várias pessoas trabalhando juntas, como agricultores, motoristas, estoquistas, caixas, gerentes, funcionários lá, diversas pessoas mesmo, para que essa rede funcione bem. Então, cada eles realizam a função, mesmo que de forma inconsciente, parece que estão fazendo, mas eles trabalham em grupo, então um depende do outro. Então, mesmo sem se conhecerem ali, mesmo sem terem contato, todas as pessoas elas dependem uma das outras para que o produto seja entregue ao consumidor. Então, é justamente essa dependência entre diferentes funções que caracteriza a solidariedade orgânica. Então, essa ideia ela está diretamente ligada à divisão de trabalho, que diz que quanto mais essas pessoas se especializam em diferentes funções, em determinadas atividades, mais elas necessitam uma das outras para poderem viver. Então, essa interdependência ajuda a manter a coesão social, que é justamente a união e a integração entre essas pessoas. Outro conceito que é muito importante, que foi estudado por Durkheim, é a anomia. A anomia ela acontece pelo simples fato de ausência de normas, ausência de regras. Então, assim, com essa ausência, a sociedade ela fica mais fraca e deixa de influenciar o comportamento das pessoas como deveriam. Então, assim, quando uma sociedade está sem regras, sem normas, a sociedade vai enfraquecendo. Então, um exemplo disso é quando vemos aí o aumento de roubos, assaltos, diversas violências que estão ligadas com isso,
Isso acontece porque as pessoas elas deixam de respeitar as leis e passam a agir sem considerar as normas da sociedade. Isso acaba surgindo uma situação de desorganização social, porque tem muito conflito, muita algazarra entre as pessoas entre si. Então fica uma sociedade desestruturada, pois há muito índice de roubo e as pessoas meio que já estão convivendo com isso. Então, para Durkheim, isso mostra que as regras sociais perderam parte da sua força, o que pode gerar mais conflitos e problemas para a sociedade.